Boa noite a todos e a todas. Que bom recebê-los e recebê-las. Quem quiser pegar um cafezinho, fique à vontade, mesmo durante a fala da Flávia, levantar, pegar alguma coisinha para acomodar no estômago, fique super à vontade, tá bom? Mas a gente vai começar, considerando que já é 7h05, então a gente teve 5 minutinhos aí de espera de quem chegou agora. Bom, vou relembrá-los e relembrá-las que este é o último encontro de 3 encontros que nós começamos no começo desse ano, começamos em maio. Né? Então, a nossa proposta, peraí que agora nós estamos assim, gente, para falar com vocês, eu ponho óculos, para ler eu tiro o óculos. Agora eu falo com vocês, mas não enxergo ninguém. Né? Então, a nossa palestra teve o título Meu Filho, Meu Mundo, né? Bastante apropriado, é realmente o que a gente sempre está preocupado com o nosso filho, para que a gente possa também cuidar dele da melhor maneira possível. E no primeiro encontro, nós tivemos a construção da personalidade ética, o que eu faço, o que eu falo e o que eu faço, né? Eu faço o que eu falo, né? No segundo encontro, e nós temos esse primeiro encontro gravado no nosso site, quem perdeu consegue recuperar, o que é maravilhoso. Só não consegue recuperar a conversa boa que a gente vai ter aqui, mas consegue recuperar o conteúdo. No segundo encontro, nós falamos a mesma língua, recompensas ou castigos? A comunicação construtiva nas relações. Então, esse foi o nosso tema do nosso segundo encontro. E hoje o nosso tema é os conflitos e problemas de convivência. O que preciso saber? E lembrando vocês que quando a gente pensou na vinda de vocês aqui no colégio, é para que a gente possa realmente criar essa parceria de trabalho. No começo, nós iniciamos até com momentos diferentes, Funde 1, separado de Funde 2 e médio, considerando que pensamos que ia lotar, nossos 4.000 pais e mães viriam, a gente não teria onde colocar tal. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitos trabalham nesse horário e fica difícil, e como o encontro é gravado, também tem gente que acaba conseguindo ver depois. Né? E nesse momento do terceiro encontro, que tinha sido previsto no dia 4 de setembro, a gente considerou, no dia 4 a gente estava fazendo aqueles encontros com os familiares, conversando dos outros assuntos, do que aconteceu com o Pedro, então a gente acabou adiando um pouquinho para poder dar conta de ter tudo isso na nossa agenda. Então, semana passada nós recebemos aqui a Karina, que pôde falar com a gente um pouquinho sobre o luto, falou com a gente, trouxe muitas informações sobre a questão do suicídio, para a gente também entender cada vez melhor cada uma dessas situações. E hoje, então, trouxemos a Flávia. Né? Então, lembrando, esse encontro é uma parceria do Fundamental 1 com o Fundamental 2 e médio, ali a Estela, né? A gente pensou juntas, fizemos juntas todo esse trabalho, e é sempre um grande prazer recebê-los e recebê-las. Então, Flávia, venha com a gente e vamos para o nosso trabalho de hoje. Obrigada, Patrícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Por favor, porque esse comecinho eu fico muito nervosa. Então, vocês têm que me dar aquele calor humano, né? Uma alegria estar com vocês novamente. Fico triste de saber que é o nosso terceiro, né, e último do ano, mas que bom que nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos nos 2 anteriores e hoje também, tá? Hoje o tema mexe muito com a gente, claro, né? Conflitos mexe com qualquer um, faz parte da nossa vida. Imagine, então, quando a gente se refere aos conflitos e a todos os problemas de convivência que impactam na vida em família, que acontecem entre irmãos. Quer dizer, isso mexe muito com a família, né? Então, eu queria propor para vocês, claro, que a gente hoje conseguisse segurar um pouquinho as perguntas para o final. Embora eu goste sempre de deixá-los muito à vontade, mas eu queria muito, porque como a gente vai fazer a diferença de alguns tipos de conflitos que são muito presentes, de outros tipos que a gente considera como violência, e aí seria interessante que nós fechássemos o raciocínio para então partir para perguntas. Tudo bem para vocês, gente? Se for possível, tá? Se ficar muito ansioso, não passe mal, pelo amor de Deus. Pare e me chame. Então, vamos lá.
Bom, eu começo a nossa prosa de hoje, primeiro fazendo funcionar o aparelhinho. Isso, que não funcionou. Me ajudem, por favor. Acontece, sempre para poder aumentar a adrenalina, entendeu? Tá ligado, hein? Tá. Eu acho que tá congelada, na tela. Quer ver, ó? Vamos ver se ele volta. Bom, de qualquer forma, eu vou começar com vocês. É importante, primeiro, a gente saber que o assunto que nós vamos falar, ele foi extraído de muitas pesquisas que, inclusive, foram feitas com pesquisadoras que hoje estão aqui no Bandeirantes. No nosso grupo de pesquisa, não sei se vocês sabem, mas a gente estuda profundamente todas as questões que tangenciam a convivência, né? As relações interpessoais, etc. E aí, ao longo dos anos, houve a necessidade de nós termos um panorama de como é que se dão os conflitos nas diferentes etapas da vida. Então, nós temos hoje diferentes teses, né, de doutorado, inclusive dissertação de mestrado também, de colegas pesquisadoras que desenvolveram seus estudos para conhecer, primeiro, as características mais comuns dos conflitos que ocorrem nessas diferentes etapas da vida. Começando aos 3 anos de idade e indo até os 12 anos, entrada da adolescência, pré-adolescência. Então, nos interessa saber os tipos, né, desses conflitos, para a gente saber se confere com aqueles que vocês vivem em casa com os filhos de vocês. E nos interessa também conhecer aqueles que são mais frequentes. E como é que a gente pode orientar os nossos filhos e filhas para poderem lidar com essas situações? Então, por exemplo, se eu jogasse para vocês agora, eu sei que aqui nós temos famílias de crianças e de adolescentes, deu certo? Ainda bem, você não sabe como é que meu coração está aqui, entendeu? Estou disfarçando, mas bateu. Então, olha só, olhem esse gráfico. Olhem esse gráfico. Nesse gráfico, nós temos as causas dos conflitos nas 5 faixas etárias que estão aí discriminadas. 3, 4 anos, 5, 6 anos, 8 e 9 anos, 11, 12, desculpa, foi até 14, 13 e 14 anos. Então, só para a gente poder, quem não estiver conseguindo ver, em vermelho, nós temos as disputas físicas. Ah, tem ali também. Nós temos as disputas físicas. Vejam qual é o período em que as disputas físicas mais acontecem. E aí, quem tem criança pequenininha sabe que eles não pedem, eles tomam, certo? Eles estão brincando com os coleguinhas ou com os irmãos, né? Estão disputando algum objeto, estão disputando o lugar, disputando para sentar perto da mãe ou do pai. Tudo eles disputam, certo? Então, isso é uma característica dos menores, mas vejam que o vermelho ele vai declinando à medida que o desenvolvimento vai acontecendo. Até que quando a gente chega lá nos 13, 14 anos, os episódios de disputa física quase que não acontecem mais. Então, isso é importante a gente saber. Os pititicos, olha, gente, uma das autoras da pesquisa está ali, agora que eu estou vendo, que é a Carol. Está vendo? É. Tá? Agora que eu vi que a Carol ficou. Então, os pequenos, quando eles têm esse tipo de disputa, e eles usam o corpo, né? O corpo para poder ter aquilo que eles desejam, resolver os seus problemas, utilizar o corpo empurrando, tocando, batendo, chutando, faz parte da estratégia possível para que esses pequenos resolvam os seus conflitos. Mas se faz parte, Flávia, então eu não tenho que fazer nada? Deixa eles se baterem? Óbvio que não. Mas eu preciso encarar com uma naturalidade, porque eles ainda não têm ferramentas psicológicas da inteligência suficientes para trocar essa postura física impulsiva por outras que sejam mais refinadas. Então, nós temos que entender que isso faz parte do processo, o que não significa que a gente não vai intervir, dizendo, use as palavras, não se bate nas pessoas, não se empurram as pessoas e tudo aquilo que eles possam fazer. E lembrem-se sempre de as pessoas, não é no seu irmão ou no seu amigo, lembram-se disso? A gente não pode restringir a um público pequeno o respeito.
Quando nós estamos nos referindo a qualquer situação de respeito, isso tem que ser generalizado. Então, não se bate nas pessoas, sempre, tá? E aí, existem outros conflitos também presentes e que vão se modificando à medida do desenvolvimento. Então, nós temos o verde, reação ao comportamento perturbador. Esse aqui acompanha e vai subindo um pouco mais. O que é reação ao comportamento perturbador? Nem sempre há intenção do sujeito em causar algum desconforto. Mas existem alguns comportamentos que geram no outro um incômodo, certo? Então, por exemplo, em sala de aula eu tenho vários exemplos, né? Em casa menos, mas em sala de aula é comum crianças às vezes, ou até adolescente, eu vou fazer o que meu filho fazia, ele batucava. Meu filho é músico, né? Percussionista, só que na época ele não sabia que ia ser. Então imaginem que a carteira era quase que um pandeiro. Né? Quer dizer, isso, para quem está ao lado e mesmo para os professores, é extremamente incômodo. Ainda que não fosse a intenção dele incomodar, era quase que involuntário. Mas existem inúmeros outros exemplos, e em casa vocês podem ter, desse tipo de comportamento. E vejam que é algo que vai aumentando, não tanto quanto a coluna roxa, que vai ser o nosso foco maior, tá? Mas é algo que também vai aumentando conforme a idade. E aí nós temos o roxo eu vou deixar por último. O amarelinho, que é a questão da exclusão, né? Que é eu não quero mais brincar com quem eu não gosto, não pensa igual a mim. E é interessante, gente, que essas pesquisas foram desenvolvidas antes da pandemia, tá? Então, se nós fizéssemos, né, Carol, se essas pesquisas fossem desenvolvidas agora, porque todas elas foram feitas por meio de observação. As pesquisadoras estiveram horas e horas observando essas crianças das diferentes idades para ver como é que eles lidavam com esses conflitos que ocorriam no dia a dia. Se a gente fosse replicar essas pesquisas agora, esses resultados seriam diferentes. Então, é muito provável que até a disputa física tivesse um outro resultado aparecendo muito em idades mais avançadas. Né? Eu acho que não é novidade para ninguém que nós estamos ainda passando por um período de reflexo dos impactos da pandemia. E isso vai durar por um tempo. Esse sofrimento emocional, sofrimento mental vivido durante todo o período de isolamento, ele não é da noite para o dia que a gente supera. Então, durante ainda bons tempos, que a gente nem sabe precisar quantos, nós estaremos lidando com os impactos disso na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, a minha hipótese é que o vermelho aumentaria em muitos momentos e o amarelo, porque também vivemos, não sei se concordam comigo, um momento histórico, vamos dizer assim, né? Em que existe um nível de intolerância a quem pensa diferente, né? A quem tem seus valores diferentes. A intolerância é gigante. Por isso o índice de violência aumentando. Quer dizer, esse estado de polarização dos valores, das ideias, gera, claro, esse movimento de excluir quem pensa diferente de mim. E aí acrescenta as bolhas digitais, né, que são exatamente os lugares na internet onde as pessoas que pensam de forma parecida, que defendem as mesmas ideias, se encontram. Isso potencializa muito essa postura de intolerância das crianças e dos adolescentes. Então, eu tenho para mim que nós também teríamos um aumento desse tipo de conflito, né, a exclusão, se nós replicássemos a pesquisa agora. Mas chama muito atenção, né, gente, a coluna roxa. A coluna roxa, embora ela apareça desde os 3, 4 anos de idade, ela tem um salto gigantesco quando a gente pega a entrada da adolescência. Parou de novo, tá? A entrada da adolescência. Então vejam que nós saímos de uma porcentagem de 18,3%, que são as provocações, para 58% quando chega nessa etapa da adolescência, tá? E aí, o que vem a ser essa situação? E é tão interessante, né? Hoje, a televisão hoje foi só comentário, não preciso falar, né, gente? E eu ouvindo os repórteres falando do perfil provocador,
de um dos candidatos, eu falava, ai, Senhor, bem no dia que eu vou falar de provocação, me acontece uma coisa dessa. Mas fica fácil da gente ilustrar, né? Porque vários repórteres falam, perfil provocador, né? Todo emotivo. E eu achei mais interessante ainda que foram comentando assim a postura dos adversários em relação às provocações. E pontuando que somente uma adversária não caiu na pilha do provocador. Para quem estuda provocação, né, Carol? Eu falei assim, nossa, só ela soube lidar com a provocação, né? Porque, de fato, o provocador, ele consegue tirar do sério. Mas a provocação é algo que existe desde os muito pequenininhos. Se vocês derem uma fuçadinha no Google, vai ter um monte de vídeo muito bonitinho de bebezinhos, um puxando a chupeta do outro. Já viram isso? Empurrando. Então, vocês veem cenas dos bebês, desde bebês, nessa disputa, né, pela provocação de alguma situação. Mas como trata-se de um conflito que precisa de um avanço do ponto de vista cognitivo, ele aumenta consideravelmente à medida que a gente avança no desenvolvimento. Esse outro gráfico fica muito claro para vocês o quanto a evolução da provocação é visível à medida que o desenvolvimento avança, tá? Então, aqui nós temos as pesquisadoras, uma delas é a Carol, que é a orientadora aqui da escola, a Lívia, que também é orientadora aqui da escola, e só faltou a Marianinha, que não está aqui. Mas são pesquisadoras da área que conhecem profundamente o tema. Agora, vamos entender o que é essa provocação, e aí vocês vão começar a pensar no cenário de vocês. Quem tem mais de um filho, evidentemente, né? Se isso acontece ou não. É importante a gente saber que existem características da provocação tornam esse fenômeno muito ambíguo. Por quê? Para eu dizer que é uma provocação, precisa haver o misto de uma agressão. Então, existe a intenção do provocador de alguma forma, agredir. Essa agressão pode ser Essa agressão pode ser. Tá ligado, né? Tá. Pode ser verbal, né? Claro que a maioria das vezes é verbal, mas ela se mistura com o tom do humor. Então, por isso é que precisa do desenvolvimento, gente, porque o provocador, ele traz elementos muito refinados do ponto de vista cognitivo. Vejam que tem adolescentes que acabam tendo conteúdos de provocação que são tão bem elaborados que, às vezes, quem é alvo da provocação não está nem entendendo o que está sendo provocado. Não é? Por isso é que acontece menos com os menores, né? Mas continua acontecendo. Então, esse refinamento do raciocínio traz também essa possibilidade desse conflito ambíguo, que tem a agressão intencional misturada com o humor. E onde é que mora o perigo? Que às vezes a provocação, gente, acontece na frente dos adultos. Então, às vezes, vocês têm um filho que é mais velho, né? E fala uma coisa que vocês também acham engraçada. E aí, a gente ri. Porque, de fato, eles têm umas tiradas muito engraçadas, né? Eles mexem com a imagem, né? Então mexem com os traços, as características físicas, com os traços de personalidade, mas sempre com essa pitada de humor que arranca risos. E aí, quando eu tenho esse eco de outras pessoas com a risada, eu, provocador, me fortaleço. Eu, provocador, consegui o meu objetivo de ter um status, né, social elevado. Porque olha quanta gente que concordou com a minha piadinha, né? Só que essa piadinha causa dor. Essa piadinha causa sofrimento para quem é provocado, né? E é interessante que, na maioria das vezes, vocês devem ter ouvido isso na infância de vocês, de pais, né? Ou às vezes de professores, falar assim: não liga, não. Você é isso que ele está falando de você? Não, então não liga. Agora eu pergunto para vocês: tem jeito de não ligar? Tem jeito de você simplesmente não se sentir afetado quando alguém está falando da sua imagem, quando alguém está falando de alguma coisa que você é? Eu, por exemplo, quando criança, claro, sempre fui gordinha, quer dizer, o meu irmão, que é um provocador inato, quase que inato, usava sempre disso. Como é que eu não ia ligar?
E era uma tristeza, porque eu chorava, minha mãe falava, para de chorar, menina. Aí 2 vezes eu me senti agredida pelo provocador e pela bronca que eu levava de estar chorando, de estar pedindo ajuda, né, o tempo todo. E provavelmente isso pode acontecer entre irmãos que estão aqui, representados por vocês, tá? Então, essa orientação de falar, não liga, deixa para lá, é algo assim que gera até mais sofrimento na pessoa, porque ela fala, como é que eu não vou deixar? Como é que eu vou deixar para lá? Como é que eu não vou sentir aquilo que eu estou sentindo? Sentimento, gente, é para ser sentido, né? Tem pessoas que até não são tão afetadas, outras são. E essa diferença tem que ser respeitada, né? Mas existem orientações muito interessantes que as meninas foram pesquisando e os pesquisadores indicam caminhos de o que a gente pode fazer para ajudar aquelas crianças e adolescentes que são alvo dos provocadores. Então vamos lá. Primeira coisa, para não incentivar ainda mais o provocador, né? Eu preciso que esse alvo da provocação deixe de ser passivo. Mas isso não significa que ele seja reativo, que na grande maioria das vezes é isso que acontece. Ou a gente orienta para não ligar, ou a gente orienta para revidar. Ou seja, as duas orientações são extremamente inócuas em relação ao fenômeno, né? Então, quando a gente fala em sair da passividade, não significa reação, mas significa eu começar a ter uma postura de maior confiança em mim. E também um pouco de indiferença. Então é aquela coisa, quando eu estou sendo provocada, eu falo assim, escuta, mas daí? Por que você se preocupa tanto com a minha vida? Eu sou tão importante assim na tua vida? Gente, a gente tira o chão do provocador. Então, se vocês estiverem com filhos ou filhas dizendo, tô não sei o que, tá me provocando, por favor, esse humor que existe na provocação, ele também precisa ser levado para a resposta à provocação. Então, se está falando do meu cabelo, eu falo assim, você não lembra? Foi você que me deu o endereço. Eu corto no mesmo lugar que você, né? A Flávia, mas não é ironia isso que você está dizendo? Cuidado para não chegar na ironia, porque o ideal é agir com humor. O ideal é você não ficar mais passivo em relação à situação, mas tratar com leveza e não com aquele peso que, em geral, quem sofre a provocação acaba tendo, né? Outra coisa interessante da gente considerar é que quanto mais eu demonstro raiva, e aí é que é difícil, né? Mas o provocador atinge o seu objetivo. De novo, sou obrigada a lembrar do episódio de ontem, né? Quer dizer, hoje nós tivemos todo o ibope do mundo para quem? Para o provocador e o provocado, né? O ibope de toda a mídia foi para esse lugar. Quer dizer, para o provocador, conseguiu alcançar o seu objetivo. Óbvio. Mobilizou, né, toda a mídia nacional para aquilo que aconteceu. Quer dizer, guardando as devidas proporções, o provocador da escola, ou de dentro de casa, ou da vizinhança, ou do clube, tem a mesma intenção. Tem a mesma intenção que é você ter um status social. Acontece também de, às vezes, a provocação ser intersexo. Por quê? Porque muitos meninos e meninas, a depender da etapa de desenvolvimento, eles usam a provocação como processo de sedução. É muito interessante, né? Os meninos, quando eles são mais novinhos, eles não têm aquele refinamento, né, para poder lidar com aquilo que eles estão sentindo pela menina, e aí eles começam a provocar. Então, eles escondem objeto, né? Eles falam do cabelo, eles falam da menina, eles estão apaixonados por ela. Mas é aquele jeito ogro de ser, sabe? Aquele jeito ogro de ser. Então, pela provocação, eles também se utilizam a provocação nesse processo de sedução. Mas isso não vai acontecer, evidentemente, entre irmãos, né? Outra coisa interessante da gente ajudar as nossas crianças e os adolescentes, que da mesma forma que a raiva alimenta o provocador, o choro também. Por isso que isso precisa ser ensinado. A gente precisa levar as crianças e o adolescente, no caso, o adolescente não vai precisar que a gente leve, mas a gente sugere que ele faça isso. Que fique em frente ao espelho, sabe? Que fique em frente ao espelho, imaginando as falas que mais doem na provocação e como é que eu tenho que demonstrar em termos de fisionomia mesmo.
Porque quando eu consigo isso uma vez, eu tiro a força do provocador. Ele vai parar de provocar? A mim, sim. Mas ele não vai parar de provocar. Ele vai procurar outro alvo, né? Quer dizer, a ideia é que a gente tire aquilo que alimenta o provocador, que é esse status social, né? Por perceber que você ficou com raiva, que você chorou, né? Não adianta bater boca, porque a gente acaba perdendo a razão, né? Também não vai adiantar muito fugir ou evitar o provocador. A gente às vezes fica preocupado porque há uma tendência das crianças, quando elas têm essa fragilidade psicológica, de querer ficar longe desses provocadores. E a gente também fala isso, ficar longe. E às vezes acontece até algo mais sério. A gente vem aqui na Patrícia e fala, muda de sala. Por favor, tira meu filho dessa sala porque tem gente provocando. Ele vai mudar de sala e vai continuar a ter gente provocando. Porque a provocação é um conflito absolutamente natural da vida, em todas as etapas do desenvolvimento, inclusive na fase adulta. O que a gente precisa é saber lidar com esses momentos. É ter mesmo essa regulação das nossas emoções, né? Sem, contudo, achar que a gente não deve sentir aquilo que a gente sente. O que eu não posso é sentir e expressar esse sentimento para o meu provocador. Porque senão eu estou nutrindo o meu provocador de toda a força do mundo, né? Importante saber que em alguns momentos faz parte do humor da resposta, né? Os pesquisadores falam que o humor, a resposta com humor, é a resposta mais adaptativa. Porque ela tira, ela traz um elemento surpresa para o provocador, que não está esperando, ele fala, opa, dá aquela desestabilizada, fala, preciso procurar outro lugar, né? Então aquela coisa assim, não, você sabe que você está certo? Você sabe que eu acho que eu engordei um pouquinho, sim? Né? Concorda. Em alguns momentos, concordar com a provocação. Você sabe que eu não tinha prestado atenção, mas é verdade isso que você está falando? Estou precisando mesmo renovar, não sei o que lá? Seja lá qual for o conteúdo. Então, meus amigos e amigas, a gente precisa ensinar os nossos filhos e filhas a lidar com essas situações e nós também precisamos aprender. Porque em muitos momentos no ambiente de trabalho, a gente às vezes convive com pessoas que fazem questão de nos tirar do sério. Acontece com vocês ou é só em Poste-Caldas? Acontece, de vez em quando acontece, né? De vez em quando acontece da gente ter alguém que fica ali, meu Deus, cutucando a onça com vara curta, né? E a gente precisa ter essa regulação para não entregar exatamente o que a pessoa quer. E outra coisa fundamental, olhar nos olhos do provocador. As crianças e adolescentes que são intimidados por um provocador, eles fogem de completo. Né? Se não do olhar, fogem inclusive de não querer cruzar. E isso é muito triste, porque eles ficam assim pensando onde é que eles vão passar, por exemplo, na escola, para poder ir na cantina. Não, então eu vou fazer outro percurso para não encontrar com a pessoa que me provoca. Isso é muito triste. Por isso a necessidade de instrumentalizá-los a lidar com essas situações de forma mais efetiva, assertiva, né? De enfrentamento. E uma das dicas é isso. Olha nos olhos do provocador e fala, como você gosta de mim, hein? Você me adora, olha, com tanta coisa para você fazer, e sou eu que você está preocupado. Olha que resposta deliciosa para um provocador. O quanto ele não está esperando isso, né? Então, por favor, vocês vão ter acesso ao material, pega essa listinha, pega o filho ou a filha, vai para frente do espelho e vamos combinar como é que a gente vai agir quando alguém vier com algum tipo de provocação. Tá certo?